Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Depois de ser aprovada na comissão mista durante o dia de ontem, a taxa de longo prazo passou hoje também pela Câmara. E essa taxa ela se refere aos contratos do BNDES. E isso fez com que o dólar passasse um dia em baixa, batendo inclusive os R$ 3,13. Mas no fechamento do dia, a moeda americana apresentou recuperação influenciada por outros fatores internos e externos e termina a quinta-feira a R$ 3,14 mais 70. A alta é de 0,09%. E as dúvidas em torno da privatização da Eletrobras fizeram com que os papéis da empresa variassem no dia de hoje entre queda de quase 4% e alta de 5%. O índice Bovespa, que é o principal índice aqui da B3, teve alta durante esta quinta-feira de quase 1%, valorização de 0,92% no Ibovespa, encerrando o dia aos 71.132 pontos, renovando a máxima, portanto, o índice Bovespa. Entre os destaques das altas aparecem os papéis da empresa Natura, que no mês de agosto tiveram uma valorização de 32%. E o Ministério da Agricultura divulgou um relatório em Brasília do seguro agrícola contratado nos últimos anos. Segundo os dados apresentados durante o evento da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, mais de 420 mil produtores foram atendidos nos últimos anos. Durante a reunião na sede da CNA, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, detalhou os números do relatório de sinistros e o pagamento de indenização entre 2006 a 2015. Foram atendidos 420 mil produtores. Segundo o secretário, 52 milhões de hectares são especialmente para as culturas de soja, trigo, milho, maçã e uva. Em 2013, nós tivemos um recurso de 400 milhões de subvenção do governo federal, 2014 passou para 700 milhões e 2015, infelizmente, recuou. No ano passado, quando o ministro Blairo assumiu o Ministério da Agricultura, nós recolocamos o orçamento para 400 milhões de reais, pagando o que estava atrasado. Nós tínhamos um déficit de 217 milhões, vocês da imprensa acompanharam, que estava atrasado desde 2014. A gente priorizou isso dentro do Ministério da Agricultura, em menos de 90 dias colocamos rigorosamente em dia e recolocamos o orçamento que estava em 280 milhões para aproximadamente 400 milhões de reais. Isso deu ao mercado credibilidade e avançou bastante. Os números estão aí, avançou bastante, porque além de colocar o atrasado em dia, nós também fizemos uma programação com o Tesouro para que a gente pagasse rigorosamente em dia, porque isso dá credibilidade e ele dá mais eficiência no recurso. Quer dizer, se a seguradora tem o dinheiro em caixa, paga no momento certo, ele entra com mais força no mercado para estimular o seguro. Isso aconteceu. A diretoria da CNA, que promoveu a divulgação do relatório, alertou para a importância de dar a transparência aos números do seguro rural. Nós temos que entender que é uma indústria a céu aberto e, portanto, nós vemos há anos, eu diria, numa fase muito lenta de crescimento. E vemos problemas recorrentes. Nós tivemos problemas climáticos na safra passada, na outra passada. Esse ano ocorreu normalmente, mas e o ano que vem? Então, portanto, enquanto nós não tivermos uma política de seguro rural fixa, efetiva, não sujeita a cortes, com que sofra contingenciamento no orçamento, nós vamos sempre estar nessa desconfiança. E pior que isso, sempre gerando desconfiança no mercado. É claro que a gente entende o esforço do Ministério da Agricultura, da área econômica do governo federal, mas nós temos que avançar. Nós temos alguns problemas, por exemplo, a taxa de Selic muito alta prejudica e faz com que tenha que se gastar muito recurso em equalização. Mas vai chegar no momento que nós vamos ter que optar mais por estar aperfeiçoando e colocando mais recursos no seguro rural que efetivamente outras políticas, haja visto que nós entendemos que o nosso orçamento é curto. Mas nós temos que buscar um seguro minimamente equivalente ao tamanho e à força do setor agropecuário do nosso país.
E a senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, afirma que o projeto de resolução que suspende a cobrança retroativa do Fundo Rural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, deve dar segurança jurídica ao produtor. O projeto foi aprovado ontem pela CCJ, de Constituição e Justiça, a Comissão de Constituição e Justiça, e depois de ter uma votação adiada na semana passada, por falta de quórum, ontem, portanto, ele foi aprovado, esse projeto que é da senadora Cátia Abreu. E ele retira a alíquota de 2,1% sobre a contribuição. O Congresso também instalou uma comissão especial para debater a medida provisória 793, que permite a renegociação dos débitos dos produtores com o Fundo Rural. Depois de ter sido publicada no dia 1º de agosto, a medida provisória já recebeu 793 emendas e poderá ser alterada no Congresso. E esse projeto que passou ontem na CCJ, ele deve seguir agora para a presidência do Senado. O Mercado do Campo traz as primeiras informações do tempo para o centro-sul do Brasil, para saber como é que fica a previsão, principalmente para os produtores de milho. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Nos próximos dias, a tendência é de tempo firme em grande parte do centro-sul do país. Isso ocorre por conta da atuação de um bloqueio atmosférico que inibe a passagem de novas áreas de instabilidade. Durante os últimos dias, a tendência foi de algumas instabilidades em áreas do sul do estado de São Paulo e também no estado do Mato Grosso do Sul. Essas chuvas ocorreram de forma frequente, garantindo aí condições para a recuperação dos índices de umidade do solo. E essas chuvas acabaram atrapalhando momentaneamente as atividades de colheita do milho safrinha. Mas ao longo dos próximos dias, com esse tempo mais seco, especialmente entre Santa Catarina, Paraná e na maior parte do centro-sul, os produtores agora devem seguir avançando com as atividades no campo por conta da falta de chuvas. Algumas áreas de instabilidade voltam a ocorrer apenas no Rio Grande do Sul por conta da formação de uma nova frente fria, mas essas chuvas são fracas. O volume não passa de 5 milímetros até o dia 29 de agosto. Durante o segundo período, pouca coisa muda ainda no centro-sul do país. As instabilidades ainda seguem persistindo no Rio Grande do Sul e agora se concentram principalmente nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai. Nas demais áreas das regiões do centro-sul, a tendência é de tempo firme e dias ensolarados. Durante o terceiro período, a primeira semana do mês de setembro deve ser marcada pelas áreas de instabilidade da região sul, agora se espalhando um pouco mais. Mas o volume de água ainda fica baixo e não passa de 5 milímetros entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também a faixa leste do Paraná. Nas demais áreas da região centro-oeste, do sudeste e também da faixa oeste e norte do Paraná, a tendência é de tempo firme e falta de chuvas. Especialmente esse tempo mais seco no decorrer das próximas semanas, nas principais áreas produtoras de milho safrinha, seguem beneficiando o andamento das atividades de colheita. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, deverá taxar em 20% o etanol importado quando o volume exceder 600 milhões de toneladas por ano ou 150 milhões de toneladas trimestralmente. De acordo com a CAMEX, essa medida ela traz mais segurança e equilíbrio ao setor, que vem sentindo um grande impacto do combustível dos biocombustíveis que vem de outros países. A tarifa ela deverá ser cobrada, portanto, como eu falei, nos volumes que excederem os 600 milhões de toneladas por ano. Entre janeiro e julho deste ano, o Brasil importou mais de 1 bilhão de litros de etanol. O governo deverá fazer um controle trimestral. E a notícia, é claro, não repercutiu muito bem nos Estados Unidos. E as principais associações de produtores de combustíveis renováveis norte-americanas condenaram a decisão. Os representantes declararam que a queda encerra uma relação comercial bilateral entre os dois países. Os Estados Unidos são os maiores exportadores de etanol para o Brasil. E os volumes aumentaram no fim do ano passado em função da queda do preço do milho, que é a matéria-prima do etanol que vem dos Estados Unidos. Isso fez com que acabasse vindo mais produto dos Estados Unidos. E falando nisso, vamos ver como que está a cotação do etanol aqui no Brasil no mercado físico, de acordo com o levantamento diário do CPEA. O valor por metro cúbico, usando como referência o estado de São Paulo, é de
de R$ 1.464 o metro cúbico. Esse valor ele representa uma queda no dia, mas no acumulado do mês o produto ainda vem em alta. A alta é de 2,27%. E a safra de cana 2017-2018 pode chegar a 646 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 1,7%. Esses números fazem parte de um relatório divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E a pesquisa mostra uma diminuição de 3% na área colhida, passando para o patamar para 8 milhões e 700 mil hectares. A explicação para essa diminuição é a desistência e a devolução de áreas de fornecedores distantes das unidades de produção. Mas enquanto a área plantada diminui, a produtividade deverá ter um aumento de 1,5%, passando das 73 toneladas por hectare. A prioridade da cana-de-açúcar continua sendo a produção de açúcar e o etanol hidratado, esse que vai direto para a bomba, ele deve sofrer um impacto, uma redução de 6%. O anidro não deve sofrer alterações. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as cotações do café para esta quinta-feira. Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E os contratos futuros do café tiveram mais um dia de perdas nas bolsas internacionais e também aqui na B3. E a gente começa com o café Robusta na Bolsa de Londres. O contrato para o mês de setembro caiu 0,93% e foi negociado hoje por 2.111 dólares a tonelada. Contratos com vencimento para novembro caíram mais de 1,5% e foram negociados a 2.067 dólares a tonelada. Contratos para o mês de janeiro do ano que vem foram negociados em Londres nesta quinta-feira por 2.034 dólares a tonelada, queda de 1,5% também neste vencimento. E os contratos para março do ano que vem foram negociados a 2.020 dólares a tonelada, uma queda de 1,60%. Na máxima do dia, esse contrato para março atingiu 2.063 dólares a tonelada e na cotação mínima 2.015 dólares a tonelada, mas nos últimos negócios, portanto, o valor foi de 2.020 dólares a tonelada. Do café Robusta, já vamos para o café Arábica na Bolsa de Nova York, que também teve um dia de quedas. Somente o contrato de setembro apresentou uma variação positiva. A alta foi de 0,35% neste vencimento e o contrato para setembro foi negociado a $1,26 por libra-peso. Os contratos com vencimento para dezembro foram negociados a $1,27 por libra-peso, uma queda de 0,62%. Os contratos para março do ano que vem foram negociados lá em Nova York nesta quinta-feira por $1,31 por libra-peso, uma desvalorização neste vencimento de 0,64%, e os contratos para maio do ano que vem negociados a $1,33 ou cents por libra-peso, queda de 0,66%. Aqui na B3, os principais vencimentos do café BMF Bovespa também vieram em queda no dia de hoje. O de setembro caiu 1,02%, sendo negociado de acordo com o ajuste atual por $150,50 a saca. Os contratos para o mês de dezembro foram 110 negociações, com valor de $152,75 a saca. A queda é de 0,76%. Contratos para o mês de setembro, mês referência para o mercado do café, negociados hoje aqui na B3 por $161,90 a saca, queda de 0,77%, e os contratos para setembro de 2019, negociados a $174,55 a saca, a queda é de 0,77%. O Mercado do Campo, mais uma vez, traz informações do tempo, agora para o centro-norte do país, onde o destaque são as pastagens. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel.
As chuvas ainda devem seguir mais pontuais e concentradas em algumas localidades, tanto da região norte como também do nordeste. Na região norte, os pastos serão mais beneficiados, principalmente do extremo norte do país, onde a disponibilidade hídrica está um pouco melhor do que nas demais áreas da região, enquanto que no nordeste é a faixa leste que recebe chuvas frequentes e contínuas e garante bom crescimento para os pastos. Ao longo dos próximos 5 dias, a tendência ainda será de chuvas principalmente no extremo norte do país. O volume de água é significativo, em torno de 15 milímetros. Na faixa leste do nordeste, as chuvas também seguem frequentes, com volume de água bastante significativo. Durante o segundo período agora, as chuvas perdem força em grande parte da metade norte do Brasil. Na região norte, as chuvas até conseguem se espalhar um pouco mais para as áreas mais a oeste. Porém, as instabilidades perdem força. O volume agora é menor e não passa de 5 milímetros. O mesmo também ocorre na faixa leste do nordeste. As chuvas perdem intensidade, mas mesmo assim seguem contínuas na região. Durante o terceiro período, a primeira semana do mês de setembro ainda deve ser marcada por instabilidades localizadas tanto na região norte como também do nordeste. Na região norte, as chuvas ainda devem seguir persistentes no extremo norte do país e ainda seguem concentradas na metade oeste da região. Especialmente em Roraima, o volume de água agora fica um pouco mais elevado porque as chuvas ganham intensidade e pode chover até 30 milímetros no estado. Agora, já no nordeste, as chuvas ainda devem seguir persistentes em toda a costa leste nordestina. Então, durante as próximas semanas, os pastos, tanto da região norte como também do nordeste, seguem beneficiados por conta dessas chuvas frequentes que ficam localizadas na metade oeste da região norte, no extremo norte do Brasil e ainda também na faixa leste do nordeste. Acontece aqui em São Paulo, na semana que vem, a 7ª edição do Congresso Brasileiro de Distribuição de Fertilizantes, promovido pela Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA. O jornalista Walter Puga Júnior entrevistou Davi Roquete Filho, que é o diretor executivo da ANDA, e falou sobre o evento. Davi Roquete, estamos comemorando 50 anos da Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Nesses 50 anos, o Brasil conhece o que é adubo e fertilizante? Olha, Puga, muito obrigado. Uma excelente pergunta. Então, nós temos uma grande história para contar, né? A ANDA, juntamente com os institutos de pesquisa e, inclusive, entidades internacionais como a FAO, vem desenvolvendo um trabalho ao longo dos anos, durante esses 50 anos, expressivo. Um exemplo é que nós fizemos mais de 45 mil demonstrações de campo, atingindo mais de 1 milhão de agricultores. Isso entra na década de 60 e 70, que foi basicamente a base da Revolução Verde aqui no Brasil, né? Então nós temos uma contribuição, uma história muito bacana, muito bonita para contar. Bom, nós temos agora o 7º Congresso, que começa dia 29, terça-feira. Congresso Brasileiro de Fertilizantes. O que é fundamental discutir agora, neste ano? Qual é o assunto primordial desse congresso? Bom, muito obrigado. Nós temos 4 painéis. O primeiro painel nós vamos receber a diretora-geral da Associação Internacional de Fertilizantes, a senhora Charlotte Hebebrand, que vai nos honrar com uma visão dos últimos 50 anos da indústria mundial de fertilizantes. E nesta oportunidade ela vai mostrar as perspectivas de capacidade, oferta e demanda em nível mundial para os próximos anos, pelo menos até 2020. Então isso já é uma visão, embora sabendo que ninguém tem o dom da bola de cristal, mas é uma visão muito forte, muito embasada. O segundo painel, nós vamos também ter a honra de receber o Dr. Heitor Cantarella, o professor Cantarella, diretor do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que ele vai nos propiciar uma visão, uma palestra sobre fertilizantes, sustentabilidade e a importância da iniciativa Nutrientes para a Vida no Brasil, onde nós vamos fazer um resumo da importância dos fertilizantes para a produção, produtividade, sustentabilidade, principalmente com um foco ambiental, e a saúde humana. No terceiro painel, e também muito importante, nós vamos receber o renomado professor também e economista
Alexandre Mendonça de Barros, sócio da renomada consultoria, para nos dar uma visão também de perspectiva das principais commodities para aí os próximos anos, né? Então a gente vai ver a soja, o milho, uma perspectiva de mercado, olhando aí as principais variáveis que afetam essas commodities e qual é a visão aí nesses próximos 5 anos. E não podíamos deixar de ter, principalmente nesse momento de insegurança e de indefinição que nós estamos tendo em nível de Brasil, sob o ponto de vista econômico e político, nós convidamos o renomadíssimo também economista Dr. Roberto Macedo, que vai nos honrar com uma visão muito desafiadora, né? Que é nos dar uma perspectiva do ambiente político, do ambiente principalmente econômico brasileiro. Tem forte influência de tudo que acontece logicamente, na política. A política como uma variável, provavelmente ele deve comentar nesse ambiente econômico, né? Então a gente vai ter a oportunidade de tentar absorver o máximo dessas importantes informações e trazê-las para o nosso dia a dia. Agora, Roquete, produtor rural não participa muito desses congressos. São congressos voltados para industriais, para executivo de empresas, mas é aberto também para o agricultor. O agricultor pode acompanhar um congresso como esse, promovido pela ANDA? É extremamente importante a presença dele, porque sem ele não existiria esse congresso. Ele é o nosso rei, né? Ele é a pessoa física ou jurídica mais importante de todo esse contexto, e se não fosse ele, nós não teríamos tido esse sucesso de 50 anos fazendo esse trabalho para o Brasil e ajudando o Brasil a crescer, né? Há 50 anos ajudando o Brasil a crescer. Quem que está ajudando? O produtor. E o produtor usa como um dos seus principais insumos os fertilizantes. Então, na realidade, ali é a casa dele. É ali onde ele é a pessoa mais bem recebida, é ele, né? Bom, então você tem o convite do Davi Roquete. Participe, você, produtor rural, o quanto antes de um congresso como esse. Vai ocorrer agora terça-feira, é apenas um dia de atividade, são 4 painéis importantes que permitem ao produtor uma visão de médio e longo prazo para as tendências, tanto na ciência como em tecnologia, mas também de mercado e perspectivas sociopolítico-econômicas. Exatamente. Fundamental para você planejar no médio e longo prazo. Exatamente, isso é muito importante. Bom, agradeço a presença do Davi Roquete aqui conosco, diretor executivo da ANDA, Associação Nacional de Difusão de Adubos, promove, organiza, estrutura esse 7º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, que será realizado agora na terça-feira aqui em São Paulo. As inscrições podem ser feitas pela internet? Podem sim, só entrar no site da ANDA, www.anda.org.br. E fazer a sua inscrição. E fazer a sua inscrição, que tem últimas informações, entre 30 e 40 lugares somente, de 500 disponíveis. Bom, aproveite a oportunidade. Obrigado, Davi. Voltamos ao programa. Obrigado. Veja em seguida a recuperação do milho em Chicago. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o Conselho Internacional de Grãos elevou a estimativa para a produção da safra 2017-2018, a safra global. A alta foi de 0,5% em relação ao último levantamento, indicando para uma produção de 2 bilhões e 49 milhões de toneladas. E depois de um dia de queda, o milho apresentou resistência durante o dia de hoje na Bolsa em Chicago. Os contratos para o mês de setembro vieram na estabilidade e foram negociados hoje a $3,42 por libra-peso. Os contratos com vencimento para dezembro foram negociados a $3,56 por bushel, não é libra-peso, por bushel, desculpa. $3,56 por bushel, uma alta de 0,14%, e os contratos para março do ano que vem foram negociados lá em Chicago no valor de $3,68
cents por bushel, uma alta de 0,13%. Essas variações positivas, elas também foram embaladas por uma venda do milho, uma venda de 102 mil toneladas na última semana. Foi 64% a mais do que as vendas lá nos Estados Unidos em relação à semana anterior. Aqui na B3, o milho também veio com algumas altas no dia de hoje. Os contratos com vencimento para setembro subiram 0,61% e foram negociados por R$ 27,82 a saca. Contratos para o mês de novembro, negociados hoje aqui na B3 por R$ 29,10 a saca, uma alta de 1,11%. Os contratos para janeiro do ano que vem foram negociados por R$ 30,18 a saca, variação positiva de 0,53%, e os contratos para março do ano que vem foram 360 contratos negociados no valor de R$ 31,83 a saca. A alta neste vencimento é de 1,14%. E uma redução no processamento de soja da China pode também influenciar os preços. De acordo com as pesquisas, ou de acordo com o banco alemão Commerzbank, o país asiático tem importado mais soja do que precisa. Isso deve acabar também impactando nos preços no mundo inteiro. Mas enquanto esse impacto negativo não veio, a soja apresentou alta nos principais contratos hoje em Chicago. O contrato com vencimento para setembro subiu 0,66% e foi negociado a $9,41 por bushel. Os contratos para o mês de novembro foram negociados a $9,46 por bushel, uma alta de quase 1%, e os contratos para janeiro do ano que vem foram negociados por $9,55 ou centavos por bushel, uma valorização de 0,89% neste vencimento. Enquanto isso, a soja PMF Bovespa, negociada aqui na B3, também acompanhou esse movimento de alta. Os com vencimento para setembro subiram 0,68% nesta quinta-feira e foram negociados por $20,75 a saca. No ajuste anterior, ele vinha em $20,61. Hoje, portanto, foi negociado por $20,75. Contratos para o mês de novembro foram 90 contratos negociados no valor de $20,86 a saca, conforme o ajuste atual. A alta neste vencimento é de 0,92%. Os contratos para janeiro do ano que vem foram negociados aqui na B3 por $21,05 a saca, uma valorização de 0,86%. E os contratos para março do ano que vem fecharam negócio hoje por $21,25 a saca. A alta nesse aqui é de 0,90%. E no Rio Grande do Sul, os produtores diversificam a cultura do trigo em produção de grãos e também alimento para o gado. Confira na reportagem de Annelise Nicolodi. Diversificação. Há uma década, essa palavra mudou o sistema de trabalho na Fazenda Libreloto, no norte do Rio Grande do Sul. O maior objetivo era tornar as terras produtivas o ano inteiro. Sabe-se que o Rio Grande do Sul cultiva mais de 8 milhões de hectares de área no verão e desses 8 milhões, 6 milhões são com a soja. Em compensação, no inverno, em torno de 4 milhões de hectares ficam subutilizados ou não são ocupados e não geram renda. Isso traz um problema, por quê? Porque se preconiza que um plantio direto com qualidade, tu precisa ter de 10 a 12 toneladas de palha por hectare de matéria seca. A soja te produz 1,5 toneladas, 2. Aveia ou azevém, quando nasce guacho, talvez mais 2 ou 3. E nós chegamos a 5 toneladas. E nós ficamos devendo para o sistema em torno de 5 a 7 toneladas de palha. Como é que nós estamos compensando isso? Gastando mais, com insumos, com corretivos, com adubo e tudo mais. Com esse nosso sistema é o contrário. Nós podemos nos permitir, a partir dessa análise de solo, talvez ficar 2, 3 anos sem usar fertilizante. O produtor Ivonei Libreloto decidiu arriscar. Abriu as porteiras da fazenda para os pesquisadores da Embrapa. E em 2006 plantou as primeiras sementes de uma variedade de trigo com duplo propósito.
fornecer forragem verde para o gado no período de carência alimentar e ainda produzir grãos. A ideia deu tão certo que, além do lucro com a venda dos bois, o produtor consegue colher cerca de 45 sacas de trigo por hectare. Na fase de pastejo desse trigo do propósito, ele já conseguiu agregar 300 quilos de ganho de peso dos bois por hectare. Então uma renda aí já em torno de R$ 1.400 por hectare. Já pagou a conta dessa lavoura. E a expectativa é daqui para frente colher 40 ou 50 sacos de trigo ainda dessa lavoura, que vai entrar como renda líquida certamente para o caixa dele. O resultado do uso do trigo e do manejo do gado reflete também nas culturas de verão. Nos últimos 10 anos, a produtividade média da soja foi de 70 sacas por hectare, o que contraria qualquer posicionamento de que gado na lavoura não é viável. Os dejetos dos animais, a urina, o esterco, ao longo dos anos eles vão sendo melhor distribuídos na área. Então, quem é contra pecuária na lavoura diz, não, mas o animal estéril é que hoje aqui, amanhã lá, e fica tudo mal distribuído. Mas ao longo dos anos, quando você pratica essa técnica há 5, 10, 15, 20 anos, isso acaba compensando e ele faz uma redistribuição natural. E aí existe vida. O nosso solo ele é composto de muita vida, de muita bactéria, de muito fungo, e isso deixa o solo poroso. Se nós cavocarmos a área aqui, nós vamos achar minhocas, nós vamos ver que esse solo ele é macio. E aí nós já tivemos nas últimas três safras soja de mais de 80 sacos, nós já tivemos na propriedade soja de 100 sacos por hectare, para você ter uma ideia, desmistificando essa ideia de que gado estraga a terra. O que se prova aqui há muito tempo é que gado melhora a terra. Hoje esse sistema de integração está disseminado em todo o estado. A cada ano, visitantes de várias regiões do Rio Grande do Sul vêm a Boa Vista das Missões conhecer as práticas aplicadas em pouco mais de 100 hectares. Mais uma prova de que é possível diversificar a produção em pequenas, médias ou grandes propriedades. André tem 40 hectares que geram renda o ano inteiro, desde que começou a integrar a produção de leite com os grãos. Comecei a participar dos dias de campo e comecei a usar na minha propriedade também. Eu lido com vaca de leite e achei muito interessante. Comecei com as variedades de trigo e mesmo pastoreando o trigo consegui colher uma boa produtividade. Então começou a dar certo. Aumentou a renda da propriedade? Aumentou a produção de leite e também comecei a colher melhor a produção de soja e milho. Ao longo dos anos, o sistema que integra lavoura e pecuária foi revelando muitas vantagens para quem produz e também para o meio ambiente. É a chamada agricultura sustentável. Isso é o que nós chamamos de agricultura sustentável. Por quê? Porque ela fixa o homem no campo, porque ela gera emprego e gera renda. Nos deixa muito feliz saber que hoje o sistema de integração lavoura-pecuária é o que mais cresce no Rio Grande do Sul. É uma contribuição muito importante para o futuro do agro do Rio Grande do Sul e do Brasil, né, que cada vez mais enfrenta desafios, dificuldades, né, buscando necessariamente tecnologia, conhecimento, informação e aplicando tudo isso na propriedade, nesse processo integrado de lavoura, pecuária, nessa gestão bem ampla e profunda que aqui é feito na Fazenda Libreloto. Ainda falando no trigo, o produto veio em queda nos últimos dias no mercado físico. O trigo pão ou melhorador tem o preço médio de R$ 652,35 a tonelada no estado do Paraná, no levantamento do CPEA. No dia, a perda é de 0,14% e no acumulado do mês, o produto vem em queda de 3,61%. Isso, o trigo tipo pão ou melhorador lá no estado do Paraná. Já no Rio Grande do Sul, o trigo tipo brando tem o preço médio de R$ 643,91 a tonelada, o que representa uma queda de 1,29% no levantamento diário e de 1,50% no acumulado do mês. As chuvas recentes teriam prejudicado a produção
produção do trigo, principalmente no estado do Paraná. Por isso, essa desvalorização nos preços. Já no mercado futuro do trigo, em Chicago, a maioria dos vencimentos, os principais vencimentos, como a gente acompanha aqui no painel, vem em alta. Os contratos para o mês de setembro subiram 1,42% e foram negociados hoje lá em Chicago no valor de $4,09 por bushel. Os contratos para o mês de dezembro também tiveram valorização de 1,04%, negociados a $4,34 por bushel. Contratos para o mês de março, negociados a $4,57 por bushel, uma alta de quase 1% neste vencimento, e os contratos para maio do ano que vem foram negociados por $4,71 ou cents por bushel, uma valorização de 0,85%. O mercado do campo de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações a partir das 5h35 da tarde, horário de Brasília. Acompanhe agora o programa Pecuária BR na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira.